Sejam bem-vindos ao canal de contos de terror. História 1. Casa abandonada. A noite estava escura, mergulhada nas sombras que pairavam sobre a estrada rural próxima à casa da minha avó. Lembro-me como se fosse ontem, quando, por mero acaso, me deparei com uma antiga casa abandonada. Uma construção solitária, consumida pelo tempo, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Movido pela curiosidade, decidi adentrar aquela morada esquecida. Cada passo reverberava nos corredores vazios, como se o próprio eco da solidão acompanhasse minha presença. Foi então que comecei a ouvir algo, um som distante e melancólico, o choro de um bebê. A princípio, pensei que minha mente brincava comigo, mas o lamento persistia, ecoando pelos corredores decadentes. Segui o som, guiado pelo eco triste que preenchia aqueles espaços vazios. À medida que me aproximava, o choro se intensificava, tornando-se mais palpável. A porta rangia ao abrir, revelando um aposento tomado pela penumbra. No centro, um berço antigo parecia abrigar a origem daquele choro desolador. Ao me aproximar, percebi que o berço estava vazio. Contudo, o choro persistia, agora como um eco fantasmagórico. O ar gelado me envolvia, e uma sensação de angústia pairava no ambiente. Decidi sair da casa e correr em direção à casa da minha avó. Contei-lhe sobre a experiência arrepiante na casa abandonada, e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Ela respirou fundo antes de começar a contar uma história sombria que permanecerá oculta por décadas. Meu querido, essa casa guarda um segredo obscuro que poucos conhecem. Anos atrás, uma família vivia ali. O pai, desconfiado da fidelidade da esposa, sucumbiu à paranoia. Certo dia, ele cometeu um ato terrível e matou a esposa e o bebê, acreditando que o filho não era seu. O relato enviou arrepios pela minha espinha. A avó continuou, revelando que os rumores sobre a assombração daquela casa circulavam entre os moradores locais, especialmente à noite, quando o choro do bebê ecoava pelos corredores, lembrando a todos da tragédia que ali ocorreu. Desde então, a casa permaneceu abandonada, servindo como testemunha silenciosa de um passado manchado pela tragédia. Ao escutar aquelas palavras, senti-me envolto por uma atmosfera de pesar e horror. A estrada rural, antes serena, agora carregava o peso sombrio de uma história que se recusava a ser esquecida. História 2, Dama da Ponte. Era uma noite serena, envolto pelo manto estrelado do céu rural. Após uma festa na cidade, eu retornava para a casa da minha avó, cavalgando meu fiel cavalo pelas estradas poeirentas. A tranquilidade da noite estava prestes a ser rompida por um encontro com o sobrenatural que eu jamais esqueceria. Ao me aproximar de uma antiga ponte, o cavalo começou a demonstrar sinais de inquietação. Seus cascos ressoavam na madeira da estrutura, como se algo invisível perturbasse sua serenidade. Percebi a tensão crescente do animal quando, de repente, o choro de uma mulher cortou a quietude da noite. O som ecoava pela ponte, angustiante e desesperado. Era como se a própria noite lamentasse um segredo sombrio que pairava sobre aquele local. O cavalo relinchava, os olhos arregalados, enquanto eu tentava acalmar seus medos inexplicáveis. Chegando à casa da minha avó, compartilhei a experiência perturbadora que vivenciei na ponte. Sua expressão mudou, como se as sombras do passado tivessem retornado para assombrá-la. Meu filho, essa ponte é marcada por uma tragédia obscura, ela começou a contar. Há muitos anos, um homem possessivo descobriu que sua noiva não era virgem. Consumido pela raiva, ele a agrediu, a colocou em um saco e a arremessou da ponte para o rio abaixo. A avó continuou a história, desvelando os horrores que a mulher enfrentou enquanto lutava pela vida nas águas escuras. Ela não estava morta quando foi jogada. Gritava por socorro, mas suas palavras eram sufocadas pelas águas traiçoeiras até que finalmente se afogou. A tragédia criou uma lenda, e a mulher, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, costumava aparecer na ponte, especialmente quando os jovens voltavam das festas. Seus choros desesperados ecoavam,
buscando justiça ou talvez apenas perturbando aqueles que se aventuravam pela estrada escura. Naquela noite, a ponte se tornou mais do que uma passagem. Era um portal para o passado, onde os lamentos de uma alma atormentada ecoavam, recordando uma história de amor transformada em tragédia. A estrada rural, que antes era apenas um caminho para casa, tornou-se o palco de um encontro sobrenatural que ficaria gravado na minha memória para sempre. História 3. O Canavial. A noite caía pesada, a chuva torrencial transformava a estrada rural em um lamaçal desafiador. Eu cavalgava meu fiel companheiro pela estrada lamacenta, retornando à casa da minha avó. A tempestade obscurecia a visão e o rugido do vento competia com o eco distante dos trovões. Foi então que, no meio da estrada escura, um carro parou ao meu lado. A janela se abaixou, revelando um rosto tenso. O motorista advertiu que a ponte havia cedido devido às chuvas, mas apontou para um atalho através do canavial. Com uma mistura de hesitação e urgência, decidi seguir o conselho. O caminho pelo canavial era apertado, as folhas pesadas de chuva inclinavam as hastes, formando um túnel sombrio. O cavalo, habitualmente confiante, começou a ficar agitado. Era como se sentisse algo além da escuridão e da chuva. Foi quando comecei a ouvir risos distantes de crianças. Parei e olhei ao redor, buscando qualquer sinal de quem poderia estar ali. Os risos persistiam, e o canavial começou a balançar, como se uma presença invisível passasse por entre as hastes molhadas. O cavalo relinchava, os olhos selvagens, enquanto eu, agora tenso, perguntava quem estava ali. Os risos aumentaram, e o canavial parecia ganhar vida própria. O cavalo, tomado pelo pânico, disparou em disparada. Atrás de nós, risos infantis ecoavam, tornando-se cada vez mais perturbadores. Corríamos sem rumo, guiados apenas pela necessidade de escapar. Quando finalmente emergimos do canavial, parei para recuperar o fôlego. Olhei para trás, e para meu alívio, não havia sinal das crianças. Mas, à medida que a tempestade diminuía, ainda podia ouvir aqueles risos, agora distantes, como se as crianças travessas ainda se divertissem nas sombras. Ao chegar em casa, contei à minha avó a experiência sinistra. Seu rosto assumiu uma expressão grave enquanto ela compartilhava uma história arrepiante. O local do canavial, antes uma casa familiar, testemunhou uma tragédia assombrosa. Uma vez, os pais, deixando as 3 crianças em casa, voltaram do trabalho para encontrá-las mortas ao lado de uma garrafa de veneno. Consumidos pela dor e culpa, os pais, enlouquecidos, acabaram com suas vidas, pendurando-se em uma árvore na propriedade. O canavial, agora uma testemunha silenciosa dessa tragédia, parecia abrigar as almas atormentadas daquelas crianças e seus pais. O que eu vivenciara naquela noite chuvosa era mais do que uma ilusão, era um encontro com o passado, uma lembrança fantasmagórica de uma família desfeita que ainda ecoava nas noites tempestuosas. Deixe o like, curtam e compartilhem, rezem antes de dormir.